Fabricando Ideias. Oferecimento doutora Priscila Nascembene Matos. Acolhimento que equilibra. Medicina que transforma. E doutor Tiago Brazan. Não faça holding, faça planejamento. Bom dia, pessoal. Um excelente sábado para vocês. Hoje eu estarei aqui no Fabricando Ideias, mas antes a Paula vai dar um recadinho. Bom dia, gente. Hoje eu não pude estar aí com vocês, mas o Dr. Tiago vai conduzir o programa e eu volto sábado que vem. Tchau, tchau. Muito obrigado, Paula. Hoje estamos aqui com o Jefferson Valentim. Ele é auditor fiscal, um dos relatores da reforma tributária, especialista em planejamento patrimonial e hoje vai falar um pouco para a gente sobre essas novas nuances da reforma tributária face o planejamento patrimonial sucessório e alguns outros detalhes ali. Jefferson, muito obrigado pela sua participação, é uma honra tê-lo aqui conosco e a gente gostaria de saber quais os principais pontos da reforma tributária frente ao patrimônio familiar e empresarial. Bom, primeiramente, bom dia, Tiago, bom dia a todos. Nós temos dois grandes impactos no planejamento patrimonial decorrentes da reforma tributária. O primeiro deles com relação ao ITCMD, o segundo com a instituição dos novos tributos, que é o IBS e a CBS. Quanto ao ITCMD, nós temos algumas alterações a nível constitucional, principalmente no que se refere ao elemento de conexão de titularidade ativa, ou seja, quais estados podem cobrar o imposto. Nós tínhamos na transmissão causa-mortes de bens móveis, o estado que podia cobrar o imposto era o estado onde se processava o inventário. Isso foi alterado e agora passa a ser o estado do último domicílio de cujos. Outra alteração importante é que aquelas situações envolvendo o patrimônio no exterior, que os estados estavam impedidos de fazer a cobrança em virtude da ausência de lei complementar, a reforma tributária, na emenda constitucional 132, ela trouxe uma regra que vai ser aplicada enquanto não houver a lei complementar, validando a cobrança dos estados. Agora, é claro, essas duas alterações precisam ser validadas pelas leis estaduais. Uma outra alteração ainda com relação ao ITCMD é o PLP 108, que foi aprovado pela Câmara, está em tramitação no Senado e que traz uma norma geral em matéria tributária para o ITCMD, e aí os impactos serão muito profundos, tanto em definição de base de cálculo de contribuinte, fato gerador e tudo mais. Mas aí a gente precisa esperar aprovar para ver, para ter a exata dimensão do impacto. E o segundo grande impacto que teremos por conta da reforma tributária é a substituição dos atuais tributos sobre o consumo, né, o IPI, o ICMS, o ISS, PIS e COFINS, pelos novos tributos que correspondem ao nosso IVA dual, que é a CBS e o IBS. Principalmente para os patrimônios formados por imóveis, teremos incidência nos patrimônios, no fornecimento desses imóveis, seja na locação ou arrendamento ou na compra e venda de imóveis. Isso, as famílias que oferem renda advindas de locação precisam se ater mais a essas modificações, né, Jefferson? Exato. Todos os planejamentos que foram executados até o momento precisam necessariamente ser revisitados para se medir qual é o impacto, qual é a extensão do impacto dessas novas variáveis, né? Como o planejamento ele foi feito sem pensar nesse tipo de tributação, porque a gente tinha tributos que incidiam, que oneravam os imóveis, mas que não eram passíveis de gestão, porque ele chegava pronto, formado no preço do imóvel, e agora ele passa a ser passível de gestão tributária. Então, esses planejamentos precisam ser revisitados e de repente, fazer as adaptações necessárias para encarar essa nova realidade. O que a gente sempre fala, né, Jefferson? A holding bombril, né, aquela que serve para tudo, né, instituída lá nos idos da década passada, né, ela não serve mais para a atual realidade, né? Então, as famílias e as empresas que já fizeram o planejamento ou abriram mão lançaram mão dessa ferramenta capenga, né, vamos dizer assim, precisam revisitá-lo e reformular esse planejamento conforme a legislação está prevendo. E, Jefferson, é correto dizer que a reforma vai trazer mais viabilidade para o planejamento patrimonial? A situação é a seguinte, depende. Se o objetivo do planejamento era meramente reduzir o impacto tributário do ITCMD,
aí a gente vai ter uma menor viabilidade, porque a gente vai ter uma lei do TCMD que vai fechar muitas brechas que são exploradas hoje. Se o planejamento é um planejamento mais completo, que envolve imposto de renda e também agora os novos tributos, IBS, CBS, nós teremos sim mais viabilidade, porque a gente tinha uma carga tributária que não era possível se fazer um planejamento, e agora essa carga tributária ela passa a ser administrável pelas empresas, pelas holdings. Perfeito, Jefferson. Muito obrigado, pessoal. Tá dada a dica. A gente sempre vem falando aqui sobre o planejamento patrimonial, hoje com essa autoridade no assunto. Sigam o Jefferson nas redes sociais. Dúvidas podem deixar conosco. Obrigado, Jefferson. E agora vamos para o nosso comercial. Áudio, aprendizagem e escuta, onde cada criança é única e cada som importa. Somos especializados em transtorno do processamento auditivo central, transtornos de aprendizagem e reabilitação auditiva infantil. Agende já a sua consulta. Estamos de volta com o nosso segundo bloco e agora com a nossa especialista em RH, Karina Jean Lourenço. Bom dia, Karina. Bom dia, Thiago. Tudo bem? Tudo bem. Hoje parece que a gente vai falar como evitar o turnover, é isso? Isso. Na verdade, como reter, né, os talentos nas nossas empresas, né? Isso. Que já é uma dificuldade admitir, né? Imagina reter, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre essa retenção de especialistas nas empresas. Que maravilha. E por que tanta gente está pedindo demissão, mesmo com bons salários? Thiago, a gente entra numa seara que, assim, primeiro a gente precisa entender, é só o salário que é importante, né? Eu acho que antigamente a gente falava sim de salário, mas hoje, né, vendo esse mundo aí de saúde mental, né, de qualidade de vida, de diferentes gerações onde a gente tem algumas especificidades para contratar, hoje a gente vê que as pessoas, mesmo recebendo salário bom, buscam por saúde mental, né? É a segurança psicológica que a gente fala dentro da empresa. Então, se a gente tem um ambiente, né, que não é legal, um ambiente pesado, um ambiente de falta de reconhecimento, um ambiente em que a comunicação não é tão clara, o líder não sabe liderar, né, as pessoas acabam pedindo para sair mesmo com um bom salário. É o imaterial, né? Aquilo que tangencia o salário, né? A pecúnia, né? Exatamente. Então, hoje, né? E tem um estudo muito bacana da FGV, que, se eu não me engano, é de 2019, onde tem essas escalas de o porquê que as pessoas ficam na empresa. E, pela nossa surpresa, a primeira, assim, o ponto maior dessa pesquisa é o reconhecimento, é o clima organizacional. O salário vem em terceiro. Olha só, né? Algo que a gente não imaginava, né? Sempre focamos aí no material, né? No dinheiro, e não é bem assim, né, Karina? Exatamente. Karina, e me diz uma coisa, a formação de líderes, o processo de formação de líderes é bem desempenhado pela empresa ou costumam cometer erros nessa escolha, nessa promoção? Você me colocou numa saia justa agora. A gente vai falar de diferentes empresas, tá? Então, assim, o que costuma ser praticado na maioria das empresas no mercado? Elas pegam o melhor especialista do setor e promove a líder. Mas não necessariamente essa pessoa, ela tem o desenvolvimento em liderança. Não. E a gente precisa entender que o melhor especialista é especialista no processo. O hard skill, exatamente, na hard skill. Não significa que ele tenha soft skills, né, as habilidades, as competências de liderança desenvolvidas. Sim. Então, a gente precisa, antes de entender se eu posso colocar aquele especialista num cargo de liderança, desenvolvê-lo para, né, conseguir ter a performance dele e ele fazer com que a equipe dele performe também.
Perfeito. É interessante que as empresas, desde a sua constituição, já assumam essa responsabilidade, já pensando na sua perpetuidade, né, Karina? Exatamente. Nessa formação, seria até uma espécie de sucessão empresarial. Ali a gente, talvez nem falando em família, né, mas criando ali redes que sejam capazes de talvez até assumir. Trazer a família, Exatamente. né? Que a gente brinca que nós herdeiro é diferente do sucessor, né? E talvez essa formação ela seja a criação de um sucessor familiar que esteja ali fora da empresa, né? Nem sempre, né, os filhos acabam entrando nessa sucessão das empresas. Então a gente precisa realmente preparar, né, os especialistas que são que tem um perfil para liderança para assumir, né, esses cargos. Então, assim, trabalhei muitos anos como head, né, em várias empresas. Então, assim, a gente não faz parte da família, mas toma conta da empresa como se fosse nossa, né? Karina, e esse é o papel fundamental do RH, né? Exatamente. E aí a gente tem outro ponto, Thiago, né? O RH, ele precisa ser muito estratégico, tem que deixar de ser operacional. Eu sei que é difícil, mas toda essa questão do desenvolvimento da liderança, de ajudar a empresa a pegar os especialistas e desenvolver para esse local, né, de posição de líder, o RH tem que ali, né, entender quais são as competências, o plano de carreira, né, onde essa pessoa vai chegar, como que eu consigo, como RH, aliar a cultura organizacional dentro das soft skills, hard skills dessas pessoas, para que elas tomem conta dessa empresa, né? Então, o RH, ele tem que ter uma visão mais estratégica. Perfeito, Karina. Muito obrigado mais uma vez pelo seu conhecimento, pela sua participação. Eu que agradeço, Thiago. Obrigada. A TV aberta traz credibilidade e visibilidade para sua marca. Então venha fazer parte do time do Fabricando Ideias. Traz sua marca ou você que é especialista, quer participar aqui do nosso programa? Então entre em contato conosco e vem com a gente. E agora um assunto muito interessante. Vamos falar sobre trajetória empresarial. Com uma empresa que foi criada lá em 88 e hoje está pujante aqui na nossa região. Vamos falar aqui com o Mike Caneira, que é o CEO do Grupo Caneira. Mike, muito obrigado pela participação. Conta um pouquinho da sua trajetória e da trajetória dessa empresa tão importante aqui pra gente. Que bacana. Primeiramente, obrigado pelo convite. Fico muito lisonjeado de estar aqui contigo hoje, poder compartilhar um pouco dessa trajetória. Minha trajetória começa também trombando com a trajetória da empresa, né? Que lá em 96 eu entro, né, para a empresa que foi fundada pelo meu pai, né, em 88, como você já falou. E nesse momento eu começo bem ali de baixo, no dia a dia da empresa, dentro da produção, fazendo o básico ali da indústria, né, o nosso ramo é a indústria de móveis. E então, inicia-se ali minha questão no empreendimento nosso, que realmente, como você disse hoje, já tem muito tempo. Então, de lá para cá, foram passando por vários setores, o passo a passo da indústria. Eu fui mudando de setor por setor, né? E veio a minha capacitação também universitária e a coisa foi acontecendo, né, até o momento que eu hoje estou como CEO geral do Grupo Caneira, né, que é esse grupo de empresas, de marcas moveleiras. Né? Que maravilha, Mike. Então, você deixou de ser um herdeiro e passou a ser um sucessor, né, que é o que a gente sempre fala aqui. Herdeiro é diferente do sucessor. Você aprendeu lá a partir da operação, né, a chegar até o cargo de liderança aqui do grupo, né? E é importante a gente também ressaltar que durante a sua trajetória e a trajetória da empresa, muitas modificações, muitas mudanças aconteceram no nosso país, né? Economicamente falando, politicamente falando, né? E desde essas modificações trouxeram muitos reveses para muitas empresas, para o setor, né, empresarial,
O setor moveleiro também foi um setor bastante afetado, mas muitas empresas tiveram bastante sucesso, como é o caso, né, do Grupo Caneira, né? E é uma trajetória de sucesso. Dentro desses pontos aí, quais foram as maiores dificuldades que você presenciou, que você conseguiu aí transpor, né, junto com os demais lá da equipe? Oh, legal. Para falar um pouco dessa trajetória de dificuldade, dou um passinho atrás aqui para explicar. Eu acho que é curioso para compartilhar essa parte, que apesar de ser uma sucessão, né, é uma sucessão um pouco diferente, onde eu tive a oportunidade de começar uma empresa do zero, né? Então, em 2005, eu me desligo do grupo e começo uma empresa do zero, né? E isso também foi um ponto muito difícil, um ponto muito decisivo na minha carreira, sabe? Uhum. E foi fundamental para a criação futuramente do grupo, né? Porque a partir dessa empresa que eu formei, né, ali as bases do grupo, né? E eu volto para a Incal, que é a empresa de onde eu comecei, sim, como sócio. E aí sim, iniciando uma sucessão, mas já como sócio, né? Então foram momentos cruciais, foram momentos muito difíceis, né? Uhum. E muito importante até para explicar um pouco a trajetória. O que acontece? Em 2017, vamos falar um pouco ali de dificuldade, né? Eu acho que é importante a gente falar da prosperidade, mas falar também de dificuldade. Um período muito crítico para a indústria, que foi ali aquela crise da Dilma, sim, né? Sim. Foi a crise da Dilma, o momento onde a gente teve uma economia muito difícil, muito fragilizada, e ali muitas empresas não conseguiram superar esse momento. E olhando para trás, assim, eu vejo como um ponto crucial todas as dificuldades que a gente as opções, né, ali o que norteou, o que nós fizemos ali, o que nos trouxe, né, para hoje. Sem falar ali desse período de pandemia, sim, já é muito batido, sim, tal, mas também foi um período de bastante dificuldade. Com certeza. E por isso que hoje o Mike está aqui contando um pouco dessa história, né, do Grupo Caneira, né? Procurem aí na internet, nas redes sociais. Tem participação em muitas feiras, né? A gente acompanha lá. Mike, muito obrigado, né, pela sua participação. A gente agradece bastante. E agora vamos para os nossos comerciais. Se a vida é uma festa, você já deve ter ouvido falar em Josi Amaral Eventos. Prazer, eu sou a Josi e trago para você um buffet itinerante, com gastronomia nacional e internacional, totalmente personalizado para o seu evento. Peça-nos um orçamento sem compromisso, aguardo vocês. Descomplique sua contabilidade. Com mais de 20 anos de atuação, na Contabicon você tem suporte completo para sua empresa crescer com segurança. Entre em contato e agende a sua visita. Estamos de volta com o terceiro bloco do nosso Fabricando Ideias e continuando aqui com as trajetórias empresariais, com o empreendedorismo de sucesso aqui da nossa região. Vamos falar com o Rodolfo Signoretti, CEO da Signartec Brasil, uma importante empresa aqui da nossa cidade que trabalha no meio de infraestrutura, né? Bom dia, Rodolfo. Muito bom dia, Thiago. Muito obrigado pela participação. É um prazer estar aqui. O prazer é todo nosso. Muito obrigado aqui para compartilhar com a gente essa trajetória de sucesso que a gente vem acompanhando da Signartec, fazendo toda a diferença no setor, né? Conta pra gente aí um pouco da trajetória de grandiosidade dessa empresa. A Signartec, como a maioria das empresas, ela veio através de um sonho, né? Um sonho familiar. Meu pai, numa oportunidade que teve de viagem aqui para o interior, teve a lucidez de montar uma empresa, fazer um empreendedorismo, né? E de lá para cá a gente absorveu o negócio e nós estamos à frente do negócio há um bom tempo aí já. E graças a Deus com muito sucesso, com bastante trabalho, né? E com excelência no que a gente está fazendo.
a Signartec é uma empresa familiar, né, Rodolfo? Então aqui a gente tem mais um exemplo de que o herdeiro, o sucessor não é herdeiro, né? E a gente tem aqui um exemplo de sucessão familiar empresarial, né? Sabemos aqui que o Rodolfo faz parte ali da administração da empresa, tem seu irmão também, né? Sim. Junto com seu pai, vocês vão ali, os três ali, gerenciando tudo isso, trazendo essa grandiosidade para a empresa. E agora, hoje de manhãzinha, eu li uma reportagem que uma brasileira vai assumir a vice-presidência do Banco Mundial. E são destinados 14 bilhões de dólares aqui para a nossa região, para o Brasil, né? E parte desses investimentos vai para a infraestrutura, que é o ramo da Signartec, né? E a gente sabe que infraestrutura é o que move, né? Muito da economia do país, né? Questão de irrigação, saneamento básico, né? Esgoto, tratamento de água, transporte, né? A Signartec tem um papel fundamental nisso, né, Rodolfo? Exatamente. Exatamente, esse é nosso nicho de mercado, né? Nós atendemos a parte do sucroalcooleiro, atendemos a parte de saneamento, de infraestrutura, de construtoras, a proteína animal hoje também, que é um grande exportador, o Brasil é um dos maiores exportadores do mundo, a gente também tem uma boa penetração nesse mercado e tudo que envolve infraestrutura, nós estamos presentes dentro da Signartec na região e no Brasil. Perfeito, perfeito. A Signartec, ela foi constituída há muitos anos, né? Então, atravessou aí todas as modificações, todas as dificuldades que a gente sabe que o nosso país nos impõe, né? Conta pra gente, dentre elas, qual foi a maior dificuldade que a Signartec conseguiu transpor? Nós tivemos inúmeras trocas de moeda, inflações altas, nós vivemos toda essa parte aqui, a parte de comunicação, que também era muito difícil na época, né? Mas eu acho que a parte da transição de moedas, onde que a gente teve a parte da redução de inflação, de conseguir fazer uma moeda forte, que hoje nós temos uma moeda forte, eu acho que foi um período de mais dificuldades que para todos os empresários naquela época, né? Teve retenção de dinheiro em bancos, a gente não sabia para onde que o Brasil seria conduzido, né? Mas, graças a Deus, sobrevivemos e estamos bem sólidos hoje no mercado. E engraçado, né, Rodolfo? Ouvindo você falar desse passado, né? A gente consegue colocar ele agora para a nossa realidade, né? Com essa loucura que o mundo está vivendo, né? Essas questões que estão todas linkadas nas maiores economias, né? E acabam que impactando em todos os setores, né? Essas modificações que vem tendo, né? Essas imposições internacionais, né? As questões tarifárias, a própria reforma tributária, como que você enxerga aí a desenvoltura da Signartec nesses próximos meses, nesses próximos anos, em razão dessas modificações? A nossa ideia é sempre continuar crescendo, né? A reforma tributária, eu acredito que vai ser uma reforma que vai vir para o bem, vai demorar ainda um certo tempo. Tudo que é mudança, a gente tem que se adaptar a tudo. Quanto a esses tarifaços que estão tendo agora, a gente não consegue mensurar ainda a proporção que isso daí vai acontecer no nosso mercado, mas a gente espera que a gente consiga absorver da melhor forma possível. E o foco é fazer o crescimento sustentável ano a ano. Ano a ano a gente tem que pensar em crescimento sustentável. Perfeito, Rodolfo. Meus parabéns pela condução dessa empresa tão importante aqui para a nossa região. Continue assim. Muito obrigado. A TV aberta traz credibilidade e visibilidade para sua marca. Então venha fazer parte do time do Fabricando Ideias. Traz sua marca ou você que é especialista, quer participar aqui do nosso programa? Então entre em contato conosco e vem com a gente. Continuando aqui com Fabricando Ideias, vamos falar então sobre treinamentos empresariais, que na verdade é um dos pilares da trajetória de sucesso das empresas, né? Estamos aqui com o Jorge Rincon, CEO do Instituto Ser Completo. Bom dia, Jorge. Muito obrigado pela participação. Bom dia, Thiago. A honra é minha, a gratidão é minha de poder participar mais uma vez desse programa fantástico. Maravilha. Jorge, conta pra gente como que
uma empresa consegue investir no treinamento de sua equipe? Bom, Tiago, primeiro é preciso ter consciência da importância desse investimento, né? Quando eu falo que, às vezes, o empresário fala assim, mas eu vou investir em treinamentos empresariais, vou investir no treinamento da minha equipe, depois o colaborador sai, o líder sai, ele vai montar a empresa dele ou vai para uma outra empresa e eu falei, bom, então, se você acha que é um custo alto e arriscado investir, então experimenta não investir. Pois é. Porque os resultados disso, do não investimento, principalmente no mundo de hoje, em que a mudança é constante, a dinâmica é constante, as tecnologias acontecem, as relações acontecem. Quando eu falo em investir em treinamentos, nós estamos falando sobre gestão de pessoas, gestão de recursos, liderança e principalmente, que é o grande gargalo das empresas, são as relações interpessoais no ambiente de trabalho com fornecedores e com clientes. Então a forma de comunicar no mundo hoje é muito diferente, por exemplo, eu não vou nem estender muito, de 5 anos atrás, por conta da massividade das redes sociais, da forma que as pessoas têm de se conectar e de estabelecer relações umas com as outras. Então, investir, e aí a gente fala em investir mesmo, sabe? Não é ter custo ou pagar por isso, é investimento para que a equipe possa realmente se formar como um time, entender a cultura, a missão e produzir aquilo que se espera dela. Perfeito. É uma solidez, né? Com certeza. Uma busca de solidez ali dentro do ambiente, né? E de forma instantânea, né, Jorge? Porque as coisas acontecem muito rápido atualmente, né? Com certeza. E aí você, quando traz para o seu time determinadas ferramentas que eles... Porque quando eu falo, por exemplo, o Instituto Ser Completo, ele trabalha muito com comportamento. Sim. Né? Então nós usamos jogos, por exemplo, dinâmicas que mostram comportamento e aí você, empresário, consegue entender por que determinado colaborador, determinado líder está naquela função e qual a função se adequaria melhor a ele ou alguém que você está contratando, certo? Ou ajustar a equipe para formar um time. O grande desafio do empresário hoje é ele não ter uma equipe só ou ter um bando de pessoas que trabalham para ele, certo? Mas um time. Um time é aquele que juntos, cada um dentro da sua peça, da sua função, estão interligados, entendendo o jogo e fazendo com que o resultado apareça. Esse é o grande objetivo quando a gente fala de investimentos em treinamentos dentro das empresas. Perfeito. E esses desafios, melhor dizendo, né, eles só são identificados a partir da constituição desse programa de treinamento, não é? Com certeza. Você entender qual é o gap, onde você precisa alinhar mais, qual o setor que você precisa ter mais cuidado, qual líder que você precisa trazer para próximo da sua equipe, a forma de comunicar uns com os outros, você só consegue enxergar e avaliar quando você investe em treinamentos para dentro da sua empresa. Perfeito. E fazendo aqui um comparativo, né? Quando as pessoas me perguntam se todo mundo precisa de um planejamento patrimonial, eu digo que sim, né? Desde que haja patrimônio, precisa ser organizado e planejado. Com certeza. E Jorge, todas as empresas precisam de treinamento? Todas as empresas precisam de treinamento, tanto que o que nós fazemos no Instituto é trazer um briefing para montar algo personalizado. Então, seja grande empresa, pequena empresa, empresa familiar, nós vamos para dentro das empresas, nós trazemos imersões fora para que empresas menores, em conjunto com outras, também participem desses treinamentos, para que o empresário, o colaborador, independente da quantidade de funcionários, eles possam entender e se preparar para buscar essa alta performance dentro da empresa. Jorge, muito obrigado mais uma vez pela sua participação, muito providencial aqui. Deixe as suas perguntas que vamos responder junto com o Jorge. A honra é nossa sempre de estar aqui no programa Fabricando Ideias, né? A Paula sempre nos recebe, hoje você, Thiago, e estou à disposição nas nossas redes sociais para que você tire todas as dúvidas e procure investir em treinamentos para a sua empresa. Perfeito. Muito obrigado, pessoal. Gostaria de agradecer aqui a Paula pela oportunidade e a semana que vem ela está contigo de novo. Muito obrigado.
Fabricando Ideias. Oferecimento doutora Priscila Nascembene Matos. Acolhimento que equilibra. Medicina que transforma. E doutor Tiago Brazan. Não faça holding, faça planejamento.